ô Mauro, foi aquilo que a gente trouxe aqui. O Palmeiras ele vai enfrentar o Mirassol, que ele não perdeu, tá? Em casa, ainda nesse Campeonato Brasileiro. Só que o Palmeiras, longe de casa, ele também vai muito bem. O Palmeiras ele tem 29 pontos conquistados em 14 jogos, né? Fora de casa. E o que é o melhor número de uma equipe visitante nesse Campeonato Brasileiro. Ou seja, claro, o Mirassol tem um baita número, mas também pega um time que é o líder do campeonato, que hoje, não sei se você concorda, é o time mais regular do Brasil e da América do Sul, né? Porque esse Palmeiras, tirando aquele apagão contra a LDU, não vem, e que tem altitude, não vem tendo tantas oscilações. E aí eu te pergunto, Mauro, você concorda com o Flávio? Não ficaria surpreso se o Mirassol vencesse? Eu ficaria. E outra, mesmo o Mirassol com esse número tão impactante de não ter perdido em casa ainda no Brasileirão, o Palmeiras é favorito, Mauro César Pereira? E por quê? O que você espera para esse jogo de hoje? Eu acho que é um jogo equilibrado, bem equilibrado. O Mirassol não perdeu em casa, é um time forte fora de casa, em casa mais ainda. O Palmeiras, ao contrário do que você disse, eu acho que oscila sim. Teve 3 jogos, por exemplo, perdeu para o Flamengo, tomou 2 gols de São Paulo no primeiro tempo, aí teve tudo aquilo que a gente viu. Perdeu para o Flamengo tomando 3 gols no primeiro tempo, perdeu para a LDU tomando 3 gols no primeiro tempo. Contra o Cruzeiro, graças ao Carlos Miguel, não perdeu o jogo, porque o Cruzeiro foi melhor em casa. E aí teve sequência boa, depois com aquela goleada histórica em cima do LDU, foi buscar o resultado em cima de um problema que ele criou, ganhou bem do Juventude, ganhou bem do Santos, que são 2 times da zona do rebaixamento. Então tem altos e baixos também, todos eles têm. E o Palmeiras hoje depende, qual vai ser o Palmeiras? Vai ser um Palmeiras jogando como jogou contra o Flamengo no Rio, contra São Paulo, tão vulnerável? E veja que mesmo o Santos quase marcou. O Palmeiras, na versão 2025, é um time que ele concede mais oportunidades aos adversários do que versões anteriores desse time, dessa equipe, do trabalho dessa comissão técnica. Teve até a bola do Vitor Hugo de bicicleta que o Gustavo Gomes salvou em cima da linha, depois de uma saída ruim do Carlos Miguel, que saiu, não conseguiu afastar o perigo e o jogador do Santos quase marcou. Então, acho que é um jogo equilibrado, não acho que tem favoritismo nenhum, não. Aliás, eu não gosto muito desse negócio de favoritismo, não, acho muito subjetivo. Não dou muita importância para isso, não. Isso é quando é muito, muito evidente. No Rio, acho que é evidente. O Santos é um time da zona do rebaixamento, o Flamengo é o segundo colocado. É óbvio que jogando em casa, o Flamengo é favorito, que não quer dizer nada, você pode perder também. O Cruzeiro era favorito e perdeu em casa para o Santos, né? Então, o Flamengo era favorito na Vila e perdeu para o Santos também, no primeiro turno, 1-0 gol do Neymar. Eu acho que é um jogo que qualquer prognóstico é normal, nesse jogo aí de Mirassol. O Mirassol não perdeu em São Paulo, do Palmeiras. Empatou aqui, foi empate. Foi 1-1. Foi empate, o Flamengo teve que capinar sentado para ganhar de 2-1. O Cruzeiro, na primeira rodada, ganhou 2-1 com muita dificuldade. Os jogos são sempre duros. E o gol agora do Fluminense na vitória do meio de semana foi um gol acidental, né? Que a bola resvalou e foi para dentro do gol. Serna, né? Ou seja, perdeu e criou chances. Teve chance. Fez um jogo ali que poderia ter saído com um resultado melhor. Então, qualquer resultado no jogo de hoje, acho que é normal. E acho que o Palmeiras é um time como todos os... É impossível um time não ter altos e baixos numa temporada dessa, gente. É muito jogo, um jogo em cima do outro, 2 competições importantes. Ninguém consegue manter o mesmo nível sempre. Todos os times vão ter altos e baixos, altos e baixos. É normal. Aí depende, vai estar um dia de altos ou dia de baixos. A gente vai saber na hora. Agora, Mauro, você discorda de mim que oscila menos. Eu acho que o Palmeiras oscila menos. Mas você acha hoje o futebol do Palmeiras o melhor futebol? Não. No futebol brasileiro? O mais ou não? Não acho. Acho que é um bom time, competitivo, muito intenso. Finaliza muito, como fez contra o Santos, mas não acho que faça um... Para mim, não é o que eu vejo, o que eu espero de futebol, não é isso como o modelo, que jogo encantador, não acho que seja. O jogo tem muitas virtudes, é intenso, finaliza muito, agora tem vulnerabilidades defensivas. E o jogo de quarta-feira, de quinta-feira, o que me impressionou foi a ingenuidade do Juan Pablo Vojvoda. Vamos ver o que ele ia fazer hoje. Tentou jogar dentro do campo do Palmeiras. Fora de casa, 1 ponto tirava o Santos do rebaixamento. Esse jogo de quinta-feira é para o Santos tentar beliscar 1 ponto. Aí ele quis ganhar. Ele resolveu que queria ganhar o jogo. Como foram os gols do Palmeiras? 2 jogadas de bola longa. Uma, o zagueiro do Santos, me ajuda, Bruno, o zagueiro do Santos,
que perdeu a bola perdeu a bola no alto com o Flaco. Estava jogando o Duarte e estava o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo da jogada. O Zé Ivaldo perde a bola pro Flaco, o Flaco serve o Vitor Roque. O Santos permitiu que o atacante mais perigoso do Palmeiras, em ótima fase, ficasse cara a cara com o seu goleiro 2 vezes. Nesse primeiro gol e no segundo. Quando de novo jogada apostando corrida com a zaga, o Vitor Roque com muita explosão ganha. O Santos estava todo no campo de ataque. O segundo gol você pode até entender. Não, o Santos saiu para tentar o empate. Pode ser. Mas o primeiro... Porque o Santos estava exposto há muito tempo. A jogada estava desenhada. Eu achei que ali o Vojvoda foi muito mal. Tentar ganhar daquela maneira. Que o time dele joga. O time do Fortaleza jogava um futebol super reativo, gente. Ano passado era um time de contra-ataque, menor posse de bola do Campeonato Brasileiro. Aí na quinta-feira, o Vojvoda resolveu que o Santos, sem o Neymar inclusive, que bem ou mal um cara que pode desequilibrar numa jogada, pelo talento que possui, ia jogar morando no campo do Palmeiras. O Palmeiras achou aquilo ótimo. Primeira bola que encaixou, Flaco ganhou no alto do Zé Ivaldo, o Vitor Roque saiu na cara do gol 1-0. E o segundo gol foi uma consequência do primeiro, também numa jogada de velocidade com muito campo para trabalhar. Naquela altura do jogo, o normal seria o Santos estar fechadinho, organizado, dificultando o Palmeiras e tentando sair em velocidade, tentando chegar lá na frente. E acho que foi muito mal o técnico do Santos e ali ele ofereceu, e o Palmeiras finalizou umas 30 vezes, né? Mas o Brazão estava segurando ali a barra. Agora, cara a cara, ele não tinha jeito. Nas 2 bolas com o Vitor Roque, ele não tinha a menor chance, né? Deixou o goleiro em maus lençóis. Então, assim, o Palmeiras é um bom time, muito competitivo, muitos predicados. Agora, não é, assim, você perguntou a minha opinião. Eu não me encanto com um time desse modelo do jogo. Não é aquilo que fala, ai, que coisa maravilhosa. Não, eu acho competitivo, mas acho que não é. E acho que é regular, como o Flamengo também é, como o Cruzeiro também é. Todos eles são. Mas aqui temos um outro hábito no futebol brasileiro, recortar só a última partida das 2 últimas. Como eu falei, pega um recorte anterior. Ontem aconteceu uma coisa engraçada. Outro dia eu fiz um comentário, me perguntaram assim, o Vasco tinha feito 4 jogos, com times lá do bloco de baixo, mais o Fluminense. Eu falei, olha, esses 4 jogos, tem um aí que é o clássico, que eu acho que tem um valor, os outros são os jogos que o Vasco tem que ganhar. Jogando com times do bloco de baixo ali, se ele quer melhorar, o Vasco fez investimentos e tal. Nossa, eu falei, vamos esperar para ver a sequência do Vasco. Não, o Vasco vai brigar para a Libertadores. Aí eu disse, vamos esperar a sequência do Vasco. Nossa, aí comunidade de vascaíno me xingando, rede social me xingando. O que aconteceu com o Vasco? Botafogo, 3-0. São Paulo, em São Januário, 2-0. E ontem, Juventude ganhou do Vasco. O Juventude ganhou do Vasco. Com o Nenê e tudo mais, fazendo gol ali do ex, aquela coisa toda. Né? Cadê os caras que estavam me xingando? Porque é isso, a pessoa quer ouvir só aquilo que lhe interessa. Hoje, o mais conveniente para você não se apurrinhar é você jogar só elogios no Palmeiras, não falar nada que seja negativo, porque o torcedor quer ouvir só elogios. Como aqui, tem gente já me xingando porque eu falei que não foi pênalti no Arrascaeta. Não foi pênalti no Arrascaeta, claro que não. Encostou, já desabou. Então a gente fica sendo xingado por todas as torcidas, mas não vai ter, pelo menos aqui, mentira, nem cinismo, como a gente vê muito aí na mídia. Muita gente cinicamente só concordando com tudo que é lindo, maravilhoso, para não se aborrecer. E, o Palmeiras, né, Bruno Prado, ele tem uma sequência que tem o Mirassol hoje. Eu acho que hoje é o jogo mais complicado do Palmeiras até o fim do campeonato. Acho mesmo, porque, depois ele tem, se bem que o Santos na Vila pode ser complicado para o Palmeiras também, mas eu acho o Mirassol mais difícil hoje pelo que o Mirassol vem jogando em casa. O Palmeiras tem agora a sua pior sequência, que se ele pontuar, se ele fizer 6 pontos nesses 2 jogos, eu acho muito difícil depois perder o título, que é Mirassol fora de casa e Santos fora de casa. São os 2 jogos que o Palmeiras tem, porque depois ele tem o Vitória jogando no Allianz Parque. Não vai perder ponto pro Vitória jogando no Allianz Parque. Depois ele tem o Fluminense, mas também no Allianz Parque. É bem favorito o Palmeiras. Aí tem o Grêmio na Arena, que também não é um bicho-papão, tá longe de ser um bicho-papão nesse ano, mesmo jogando em casa, o Grêmio. O Atlético Mineiro, também fora de casa, e depois o Ceará. Não é uma tabela tão complicada para o Palmeiras. Você concorda, Bruno, que esses próximos 2 jogos são os duelos mais difíceis para o Palmeiras nessa reta final? Acho que na teoria o de hoje é o mais difícil. O jogo do Santos tem um agravante para o Palmeiras, que são os desfalques. Data FIFA. O Palmeiras vai jogar na data FIFA sem o Flaco Lopes, sem o Vitor Roque.
Ontem saiu a convocação do Paraguai também, então Gustavo Gomes e Ramon Sosa também estão convocados. A do Uruguai, que ainda não saiu, o Uruguai sempre demora mais, os jogadores vão se apresentando, e depois que eles botam a lista, o Palmeiras tem 3 uruguaios que podem também estar na seleção, né? O Piquerez, o Emiliano Martinez e o Facundo Torres. Então o Palmeiras, a sua dupla de ataque, que é um ponto muito forte do time, o Palmeiras já não terá para enfrentar o Santos na Vila. Então esse jogo com o Santos na Vila, eu acho diferente do jogo que eles fizeram na quinta-feira. Quinta era o jogo na casa do Palmeiras, Palmeiras completo, e ganhou do Santos e era favorito. Agora é um jogo fora, se bem que o Santos também está tropeçando na Vila, né? Os jogos, já falei aqui, para mim, os jogos com Vitória e Fortaleza, se o Santos cair, são jogos que vão ficar muito marcados, como jogos que o Santos tropeçou dentro de casa, contra adversários diretos, e o Palmeiras bem desfalcado, né? Então esse jogo na Vila vai ter essa dificuldade. Com essa mudança da tabela, o Palmeiras ele vai fazer os 3 últimos jogos fora de casa. Esse é um ponto, né? Com a inversão, o jogo do Vitória, que era lá no final do campeonato, vai acontecer logo depois ali da data FIFA. E o jogo do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, foi para o final do campeonato. Então tem uma questão de uma maratona, que aí também entra essa coisa de todos os times terem alguma oscilação, porque o nosso calendário não permite que você jogue bem sempre. Hoje é dia 9 de novembro. O campeonato termina no dia 7 de dezembro, o campeonato brasileiro termina no dia 7 de dezembro. Então a gente tem menos de um mês para o final do campeonato. E o Palmeiras e o Flamengo também, eles vão fazer 8 jogos em menos de um mês, contando a final da Libertadores entre eles, 7 do Brasileiro e mais um lá em Lima pela Libertadores. Então, quando você vai fazer 8 jogos em um mês, e menos que isso até, né? O dia 9 hoje, dia 7 de dezembro, o jogo final do Brasileiro, você vai ter altos e baixos. E o Palmeiras terá 3 jogos fora de casa no final. Mas, claro que o Flamengo também terá os mesmos problemas e hoje o Palmeiras está 3 pontos na frente. Então, o Palmeiras tem essa vantagem. Mas o jogo de hoje, sim, eu acho que é o jogo mais difícil, né? Uma vitória hoje deixa o Palmeiras bem, né? Teoricamente, hoje é o jogo mais difícil do Palmeiras no campeonato até o final. Né? Quando que a gente imaginou que o jogo mais difícil do Palmeiras na reta final do campeonato ia ser contra o Mirassol? É uma baita surpresa, né? Esse Palmeiras. Agora, no Flamengo, o Flávio Prado, nessa disputa aí pela reta final, a gente traz que esse Palmeiras é um bom visitante, o Palmeiras pode abrir mais pontos e aí fica complicado, e o Mauro não acha que esse Palmeiras oscila menos que o Flamengo. Eu acho um pouco... Não falei que oscila menos. Eu falei que os dois oscilam. Que todos oscilam. Sim, mas então, o Palmeiras não que mais ou menos. Eu não fiz comparação. Eu falei, o Flamengo oscila, o Palmeiras oscila, o Cruzeiro oscila. Não existe time regular que não tem altos e baixos numa temporada maluca como a do futebol brasileiro. Isso é impossível. Todo time vai ter altos e baixos. Então, quando se vende a ideia... que assim, como se fala assim... Eu falei que os... Você disse que... Disse outra coisa. Vou falar claramente agora. Para mim, todos oscilam. Não estou fazendo comparações. Quem oscila mais, quem oscila menos. Todos oscilam. Todo time está sujeito a ter uma jornada ruim, ainda mais não tem um calendário desse. Você não vai ter um time aqui que vai ganhar todos os jogos, que nunca vai jogar mal, que não vai falhar, que não vai conceder chance ao adversário. É impossível, gente. É impossível. Qualquer um. Não é só o Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro. Os de baixo também. Eu acabei de falar, o Vasco perdeu em casa para o Juventude. Outro dia o Vasco estava lá bombando, tentando chegar no... Era um dos times de melhor campanha no retorno. 3 derrotas seguidas. Um para o time que está virtualmente rebaixado, lutando com as últimas possibilidades matemáticas de escapar da volta para a Série B. Foi isso que eu falei. Todos oscilam. Não que um mais do que o outro. Não estou fazendo uma comparação, por favor. O que eu acho, então a minha opinião, né, que eu acho que o Flamengo oscila um pouco mais que o Palmeiras, é porque eu acho que tem aquele modo do Flamengo, que às vezes o Flamengo liga, de não ligar para o jogo, de parecer não ligar para o jogo, que eu acho que o Palmeiras não tem. Isso eu acho que o Flamengo oscila um pouco mais por isso, porque às vezes parece que o Flamengo acha que ele pode ganhar a qualquer momento, ele desacelera, ele acomoda, coisa que eu não vejo no Palmeiras. Mas quando que o Flamengo não quis ganhar? Qual foi o jogo que ele não quis? Me fala, jogo recente, que ele não quis ganhar. Vamos lá, o Estudiantes na Argentina, aquele jogo foi ridículo. Sim, mas não é que ele não quis ganhar, jogou foi nada, não é que não quer ganhar, não foi capaz mesmo. Mauro, mas o que eu digo... Não jogou nada. Mas o que eu digo, quando eu digo que não quer ganhar, é a falta de vontade, de pegada, de corrida, de porrada, de intensidade, entendeu? Sim, esse jogo foi péssimo, sim, mas qual outro? Esse jogo eu vi muito.
dessa forma. O jogo contra o São Paulo, em algumas situações no primeiro tempo, eu achei que o Flamengo não estava ligado. Era erro de passe o tempo inteiro, ridículo. Contra o São Paulo, o Flamengo cometeu um erro ridículo do senhor Pulga, senhor Alexandro, no primeiro gol de São Paulo. Mas não, e tiveram outros, Mauro. O Léo Pereira errou, o Alexandre errou. Times erram. O Flamengo estava brincando. Times erram. Vamos lá. O que foi o Palmeiras contra o São Paulo? Tomou 2 gols no primeiro tempo. O que foi o Palmeiras contra o Flamengo? 3 gols no primeiro tempo. O que foi o Palmeiras, foi o Palmeiras contra a LDU? 3 gols no primeiro tempo. Todos eles têm esses momentos. Mas eu não vejo a falta de pegada. No Flamengo eu vejo. Pô, mas o Palmeiras tomou 3 gols do Flamengo no primeiro tempo. 3 gols da LDU no primeiro tempo. 2 gols de São Paulo e mais um pênalti não marcado. Mas eu não vi o Palmeiras sem correr e dando toquezinho displicente. É isso que eu tô dizendo. Mas o Palmeiras também falha. Todos eles falham. Estou te mostrando que o Palmeiras também tem seus momentos ruins. Todos têm. Isso eu sei. Mas todos você concorda que você me perguntou quando que o Flamengo parecia acomodado e eu já te falei? O Flamengo tem o problema da soberba. É outra coisa. O Flamengo tem jogos que ele tem soberba. Esse lance do primeiro tempo, do primeiro gol de São Paulo no meio de semana, foi soberba. O Palmeiras não vejo soberba, vejo falhas. Vulnerabilidade, defesa às vezes exposta quando quer jogar no campo de ataque e tem uma zaga mais lenta e que permite, né, o que aconteceu, por exemplo, no jogo do Flamengo mesmo, os gols que tomou. O Flamengo tem um negócio de uma soberba, uma arrogância. Acho que esse é o grande defeito. Isso eu não vejo no Palmeiras. Mas então, que foi mais ou menos o que eu falei, o Flamengo acha que ele ganha a qualquer momento que ele quiser. Eu não acho que ele ganha a qualquer momento. Eu acho que é soberba de certas jogadas. Que foi o caso do gol de São Paulo primeiro. Aquilo ali é para comer todo mundo do esporro. Absurdo aquilo ali, tomar um gol daquele com 2 minutos. Coisa ridícula. Vergonhoso. Aquilo é vergonhoso. E não foi a primeira vez. O Atlético Mineiro perdeu também o jogo do Maracanã na Copa do Brasil assim. Trocando passe até perder a bola, o gol do Atlético. É soberbo. O Flamengo às vezes é um time soberbo. Eu não acho que é que queira ganhar quando quer. Não, ele se acha. E aí eu acho que o Felipe Luiz tem muita responsabilidade. Cabe a ele mudar isso aí. Isso aí, cara, é cobrança. É deixar claro, não vou aceitar. Uma coisa é saber sair jogando, construindo. A outra é você não ter a capacidade de perceber que naquele momento não dá para sair jogando. Você está muito pressionado, não tem opção de passe. Aí tem que mandar a bola para longe, reorganizar a defesa e tentar sair. Né? Ou ter uma rota de fuga ali do jogador que você possa meter uma bola longa, o pivô, receber essa bola, tentar dar sequência à jogada. Você não pode ficar se expondo ali. O gol que o Flamengo tomou de São Paulo foi um negócio vergonhoso. O Pulga fez uma partida ridícula no meio de semana. Péssimo jogo. E o Alexandre também errou muito naquela jogada. Até o Arrascaeta participou do início, mas depois os outros 2 defensores foram os vilões. Eu acho que o Palmeiras é um time mais sério e o Flamengo tem momento de soberba. Mas não acho que você vai ganhar quando quer. Não é isso. É soberba mesmo. Arrogância de certos jogadores em certos momentos. E aí, né, acabam acontecendo esses erros mais ridículos, né? Como eu falei quando o Mauro me perguntou, né, se eu lembrava. Cara, o jogo do São Paulo é um exemplo, porque o jogo do São Paulo teve o erro do Pulgar com o Alexandro e depois se repetiram. Teve erro do Léo Pereira de novo, teve erro do Alexandro de novo, teve quase um erro do Pulgar de novo, que o Pulgar recebeu no meio-campo, foi pensar muito. O jogador do São Paulo toma a bola, mas o juiz marcou uma rasteira, né? Marcou falta no Pulgar. Tem jogos que eu acho que o Flamengo não passa a impressão daquela gana, daquela vontade grande de ganhar. E isso que eu acho que oscila um pouco mais.